Olá, pessoas! Deixa eu ajeitar aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Carros em Foco. E hoje nós vamos continuar a nossa série de aulas sobre dinâmica veicular. Aí estamos ali naquela sessão de transmissão, né? Ainda falta um pouquinho para acabar, mas depois a gente vai voltar para a dinâmica veicular de fato, né? De qualquer forma, na aula passada a gente começou a abordar o diferencial. Foi na aula passada? Enfim, abordamos o diferencial na aula passada e hoje a gente vai continuar com mais algumas situações e um gráfico bem interessante, certo? Primeira coisa, antes de começar, meu nome é Anderson, engenheiro mecânico, graduado na Federal do Ceará. Hoje um doutorando na Universidade de Brecha, mas eu também fiz um mestrado em Engenharia Automotiva na Universidade de Modena, onde eu me graduei como mestre em Engenharia Automotiva com especialização em Racing Car Design, certo? Posto isso, vamos começar. Ok, aula passada a gente fez a equação da eficiência do sistema, atrito de Coulomb, e fizemos uma análise do ponto de vista do atrito e da eficiência, certo? E supondo ali uma curva para, se não me engano, para a esquerda, né? E beleza. Agora, certo? A gente vai fazer uma situação similar. Eu já deixei aqui dois diferenciais preparados, certo? Qual é a situação agora, certo? Vai ser uma curva para a esquerda, certo? A situação é uma curva para a esquerda. Numa condição de desaceleração. Opa. Também chamado em inglês de releasing condition. Certo? Releasing condition. Ok, essa é a nossa situação. Uma curva para a esquerda em um movimento de desaceleração. Certo, aí no nosso diferencial, eu vou baixar um pouco aqui esses dois. Vamos um pouquinho mais para baixo. O nosso diferencial vai estar estruturado da seguinte forma. Esse aqui é o lado 1, esse aqui é o lado 2, lado 1, lado 2 aqui também. E nosso ponto de vista vai ser aqui, é como se a gente estivesse nessa posição do diferencial girando junto com ele, certo? Basicamente a gente está sendo montado no carrier, que é basicamente a estrutura do diferencial. A gente está fixo nessa estrutura, é o nosso ponto de vista, certo? É uma curva para a esquerda. Então vamos analisar primeiramente a parte 1. Sendo uma curva para a esquerda, eu vou ter uma velocidade angular com sentido para esquerda, sentido 1, de uma velocidade angular em 2, ômega 2, de 2 para 1, uma velocidade angular ômega 0 no meio do diferencial, na estrutura do diferencial, em direção ao lado 1, certo? No lado 1 eu também vou ter um torque. Eu também vou ter um torque M1 no mesmo sentido. Porém no meio eu vou ter um torque de resistência, um momento M0. E em 2 eu também vou ter um torque no mesmo sentido de ômega 2, chamado M2, certo? Perfeito.
Certo. Para que esse movimento possa acontecer, certo? Essa é a condição necessária. Eu vou ter que ter uma diferença de velocidade entre os lados, certo? Nesse segundo diferencial, que é basicamente a mesma situação, o que é que a gente tem que ter para eu conseguir contornar a curva desacelerando, virando para a esquerda, certo? Eu vou ter que ter uma diferença de velocidade, certo? Na qual delta ômega, a diferença de velocidade, ela está em direção ao lado 2. No lado 2, o meu delta ômega tem que estar em direção ao lado 1, certo? A parte central será fixa, certo? E os torques e momentos estarão sempre em direção ao lado 1. O que é que eu estou querendo dizer aqui? Eu vou ter uma diferença de velocidade que favorece a roda do lado 2, certo? A gente pode ver isso também no primeiro gráfico, que é esse aqui, certo? A gente tem todas as velocidades para um sentido, sentido 1, certo? Para que o diferencial faça isso, certo? Consiga contornar a curva. Eu tenho uma resistência que é o momento M0 no carrier, certo? Vamos definir as equações que caracterizam esse movimento. Bom, o valor absoluto de M1 ele vai ser a eficiência em zero, né, no diferencial, vezes o valor absoluto do torque em 2, certo? Isso vai levar a M1 eta 0 vezes M2. Então M2 pode ser dito como eta 0 vezes M1, certo? M2 pode ser dado como 1 dividido por eta 0 vezes M1. Então, certo, eu tenho aqui já algumas condições. E a gente vai entender quanto que o meu delta precisa ser, se ele precisa ser positivo, se ele precisa ser negativo, e para a gente entender qual lado a gente vai virar, certo? Porque o delta ele pode ser maior do que zero, ou ele pode ser menor do que zero, certo? Quando a gente tem um delta menor do que zero, significa que o nosso carro vai estar virando para a direita, ou seja, negativo, né? Quando o nosso delta ômega é maior do que zero, significa que o nosso carro vai estar virando à esquerda, certo? Então, nessa situação, eu vou ter que o delta ômega ele tem que ser positivo, certo? Mas a gente vai ver isso no gráfico a seguir. Desenhar bem grande. Aqui. Aqui será M2. Aqui será M1. Certo? Sentidos positivos aqui e aqui. Certo? Ok. Temos uma linha bem no meio.
Aqui, uma linha bem no meio. Vamos ter uma linha aqui. Outra linha aqui. Vamos ter uma linha aqui. E vamos ter uma outra linha aqui. Ok. E o que essas linhas significam? Aqui são regiões em que o diferencial trabalha, certo? Bom, como você já deve ter visto, tem um M1 e M2. Essa região superior positiva, a região positiva vertical, ela é a região de tração, certo? E a região inferior negativa é a região de desaceleração. Aceleração, que a gente chama de releasing, certo? Ok. Beleza. O que essas curvas representam? Essa curva aqui, ela representa delta ômega maior do que zero, que, como eu comentei, é uma curva para a esquerda. Essa outra curva aqui, delta ômega menor do que zero, logo uma curva para a direita. O ponto aqui a gente chama de 1, que é o que? A linha 1. Aqui é delta ômega igual a zero, certo? Essa situação de delta ômega igual a zero, no meio, ela é dita que é o diferencial aberto certo? Sem perdas por atrito. Por atrito de Coulomb, certo? Ai, ai. Ok, sem perdas por atrito de Coulomb. Beleza, mas esse é o lado de tração, certo? O lado de desaceleração, nós vamos ter que aqui será delta ômega menor do que zero, e aqui delta ômega maior do que zero. No meio, delta ômega igual a zero. Mesma coisa, certo? Só que essas curvas, elas também caracterizam a eficiência do sistema, certo? É a região dentro delas, as linhas, né? São linhas de eficiência, certo? De eficiência constante. São ISO, a gente chama de isolinhas, né? São linhas de
onde a minha eficiência é constante, certo? Então, nessa linha onde o delta é igual a zero, maior do que zero, a minha eficiência eta zero vai ser eta zero elevado a menos 1. Aqui, onde o delta ômega é menor do que zero, a eficiência vai ser eta zero. Do outro lado, vai ser o contrário. Na curva à esquerda, a eficiência é eta zero. E na curva à direita, a eficiência é eta a menos 1. E aí, eu tenho aqui fechada a região dentro da curva, certo? Ok. Mas quando que a gente vai relacionar os torques? Veja, temos o seguinte, eu posso pegar alguns exemplos. Por exemplo, uma condição mais ou menos aqui. Eu venho, curva para a esquerda, eu venho até aqui e eu vou ter aqui o meu valor de M1 e M2. Sendo uma curva para a esquerda, muito provavelmente essa condição vai ser uma condição em que M1 é maior do que M2. Por outro lado, assim, e aqui é uma condição de aceleração, certo? Aceleração e esquerda, certo? Mas eu também posso ter uma situação de curva para a direita e desaceleração, tanto faz. Certo? Daqui, curva para a direita. Nesse caso, o meu M2 ele vai ser bem maior do que o M1. E é evidente. Com o gráfico a gente consegue entender. Se eu quero virar à esquerda, certo? Que eu vou estar no quadrante do lado direito, no quadrante positivo, o torque em 1, certo? Ele vai ter que ser maior do que M2, certo? Se eu quero virar à direita, o torque em M2 vai ter que ser maior do que o torque em M1, ok? Então, o que a gente pode ver? Existem condições em que M1 pode ser maior do que M2, certo? Quando eu estou virando, que é quando eu estou virando à esquerda. Eu botei aqui desaceleração e direita. Lado direito. Ok, certo? E, bom, se meu torque em M1 para eu virar à esquerda, certo, é maior que M2, a minha força, logo, a força em 1 vai ser maior do que a força em F2. Certo? Esse é um ponto importante que a gente precisa chegar. Então, aqui no gráfico, o que é que eu teria aqui no gráfico? Eu teria aqui no gráfico o M1. Eu acho que eu fiz ao contrário. Ok. Eu teria aqui o M1, certo? Ele seria maior do que o M2. O torque em 1, ele é maior do que o M2. Então esse eixo, ele vai virar à esquerda. Certo?
se eu tivesse uma situação em que M2... Tá, não, acho que tá invertido isso aqui, pera. Ai. Pera aí. Ok. Aqui não é um, aqui não. E aqui. 1, 2. Certo? Aqui, ajustar. Ok. Certo. Aqui é 2, aqui é 1. Beleza. Aí eu tenho uma curva para a esquerda. O torque em M1 vai ter que ser maior do que o torque em M2. Tá aqui o torque em M2. O delta ômega em M1 vai ter que ser maior que o delta ômega em M2. Certo? E vai ser positivo. E vai ser maior do que 0. O oposto vai ser para virar à direita. À direita, para eu virar à direita, M2 vai ter que ser maior do que M1. E o delta ômega em M2 vai ter que ser maior do que o delta, vai ter que ser positivo e vai ter que ser maior do que o delta ômega em 1. A gente pode ver isso no gráfico. Vamos lá, virando à esquerda, certo? Eu tenho essa condição aqui. Vamos pegar aqui, certo? Virando à esquerda, eu tenho aqui M1 linha, M2 linha. É evidente aqui que o meu M1 é maior. Se eu for virar à esquerda ou à direita, eu vou vir aqui. É evidente que M2, duas linhas, é maior do que M1, duas linhas. Então com o gráfico fica fácil. Se eu estiver no meio, eu vou ter torque igual. Então M1 vai ser igual a M2, o carro vai estar andando em linha reta, o diferencial vai estar aberto. Certo? Então com o gráfico fica muito fácil de entender isso. Ok. Vamos fazer um outro esquemático aqui. Aqui o meu carro, minhas rodas, copy paste, ok, só deixar mais. Outra roda aqui. Outra roda aqui. Ok. Tem o meu diferencial conectando as rodas. Certo? Temos aqui roda 1, roda 2, certo? E o momento produzido
é o que vai gerar um momento produzido pela diferença de velocidade, de força entre as rodas, é o que vai gerar o que a gente chama de yaw, certo? Que é a guinada, um dos movimentos básicos de corpos, certo? Aqui eu tenho a distância entre eixos, certo? Então, o momento produzido pela diferença de velocidade é o que vai me dar essa guinada do carro, é o que vai fazer ele girar, certo? Ok? O problema é, se eu tiver forças diferentes, forças trativas diferentes, vamos fazer uma análise aqui. Forças trativas desiguais. Se eu tiver, ainda estamos analisando a mesma situação que a gente viu no gráfico, ainda é o mesmo tópico. Se eu tiver forças trativas desiguais, eu vou ter dificuldade não é desiguais, são, vamos usar a palavra diferentes. Porque desiguais na hora da curva, nas curvas elas são. Se eu tiver diferentes forças trativas no normal e eu entro numa situação de curva, esse carro ele pode ter mais ou menos esterço, certo? No geral, eu tenho menos esterço. É um efeito chamado understeering, certo? Que é o substerço. Acho que é assim que se escreve, certo? Então, veja bem, eu tenho aqui uma força F1 e eu tenho aqui uma força F2. Uma força F2 claramente maior do que F1, certo? Claramente maior do que F1. Ok. Essa diferença de força, essas duas forças somadas, vão gerar uma força para frente F. Entretanto, fazendo a soma dos momentos, eu vou ter um momento M, como a gente pode ver aqui, certo? Então, o que está acontecendo aqui? Basicamente, o que é que essa imagem quer dizer? Este carro, ele tem uma força para frente que é F1 mais F2, mas ele também tem um momento agindo nele que é F1 menos F2 vezes a distância entre eixos. Esse momento M vai fazer... Mas eu estou apontando minhas rodas para o outro lado, certo? Imagine que isso é justamente no momento que você vira. O carro ainda não está no ímpeto de começar a virar, mas eu tenho uma pequena diferença nas forças para frente entre as rodas, certo? Por quê? Porque estamos falando de um carro com tração traseira, certo? As forças nas rodas traseiras devem ser iguais, certo? Devem ser iguais. Por quê? Porque no momento em que eu girar o volante, certo? A aderência nas rodas dianteiras, o slip angle, vai produzir as forças laterais e eu vou conseguir girar. E aí o diferencial vai entrar e vai fazer o papel dele. O problema é que se eu tiver uma pequena diferença entre essas forças, eu vou ter um momento que vai atrapalhar o giro do carro. Como vocês podem ver, o momento está para o lado esquerdo, lado direito, e eu tenho aqui as minhas rodas
apontando para o lado esquerdo, certo? Eu boto aqui e tal, né? Aqui na frente, certo? E temos aqui um Sleep Anglezinho. Não, Sleep Angle é alfa, se eu não me engano. Não, não é alfa não. Porra. Depois eu vejo. Vamos botar a deltinha. Não, mas o delta é resistência à rolagem. Vamos botar teta. Tetinha. Teta 2, teta 1. Certo? Beleza. Então é importante que o diferencial tenha essa... ele consiga ali prover um torque igual entre as rodas, se eu estou andando em linha reta, porque a partir do momento que eu virar, se eu tiver um torque desigual, esse torque desigual pode gerar um substerço devido, né? Não é nem um substerço, chama-se efeito substerço, né? Devido à diferença de forças, de torque de forças no diferencial, certo? E aí, cara, a gente lembra que lá nas aulas passadas eu disse assim, não, a gente vai desconsiderar o atrito. Muitas vezes, esse pequeno efeito pode vir de um atrito nos componentes do diferencial. O efeito substerço, ele pode vir do atrito de Coulomb, por algum motivo que está maior em uma engrenagem do que em outra. Certo? Portanto, o atrito de Coulomb é a perda no diferencial que resulta em um certo nível de understeering, né? Certo? Na verdade, o correto era eu representar dessa forma, né? O correto é eu ter o atrito de Coulomb entre uma das engrenagens, e isso aqui vai me levar a uma condição a um efeito substerço. Então veja, como diferencial é um componente complexo e sensível, porque se eu tenho muitas perdas, essas perdas podem afetar o seu funcionamento e prejudicar a dinâmica do carro. Por isso que a gente estuda o diferencial quando está estudando dinâmica veicular, certo? Por quê? Porque um pequeno atrito de Coulomb pode gerar um efeito understeering, certo? Vamos investigar uma outra coisinha, uma situação parecida, certo? Vamos pegar esse mesmo carrinho. Não, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse aqui, tudo colocar mais pra cá, perfeito. Ok, tu vem um pouquinho mais pra perto. Ok, organizadinho aqui. E eu vou pegar o carrinho, fazer um copy paste, e agora a gente vai botar ele aqui. Segunda situação, certo? Aqui a situação ela vai ser parecida, certo? Eu vou pagar aqui as forças, as minhas rodas continuam esterçadas pro lado esquerdo, certo? Porém, as minhas forças estarão em outro sentido. Aqui eu já posso mostrar para vocês que já posso apagar aqui, né, a indicação do wheelbase, né, do wheelbase não, da bitola. Não é, sim, falei errado, não é a distância entre eixos, a bitola, distância, a largura das rodas, basicamente, certo? Perdão. Ok. Monsterzinho. A força em 1
ela vai estar bem aqui. Força grande. Certo? Aqui, força em 1. A força em 2, ela já não vai ser tão grande. Vai ser um pouquinho menor. E eu tenho, evidentemente, uma força resultante aqui. Certo? Que é a minha força F. Certo? Já apago aqui. Pá, pá, pá. Pronto. Agora, nesse caso, o M1 é maior do que M2. Certo? Então, o que é que vai acontecer? Se veja, e aqui tem um efeito parecido, certo? Eu tenho uma força para trás. Então o meu F1, evidentemente, vai ser maior do que F2. Ok? Aqui, nessa primeira situação, vamos baixar isso aqui. Nessa primeira situação, eu tinha aqui M1 menor do que M2. Logo, F1 menor do que F2. Aqui eu vou ter o oposto. E ainda assim eu vou ter understeering. Por quê? Porque essas forças estão para trás. Elas vão causar o mesmo efeito understeering. Então temos aqui duas situações diferentes devido ao mesmo componente de atrito, certo? Porém, com o carro andando para frente ou com o carro andando para trás. E eu vou ter substância até andando para trás. Por quê? Porque a minha soma de forças vai estar desfavorável ao movimento que as rodas dianteiras estão apontando. Certo? Ok. Vamos analisar agora. Vamos olhar para o carro de frente. A gente está vendo por cima. Vamos pegar aqui. Eu tenho aqui as rodas. O meu carro. Copy, paste. Opa. Certo. Eu tenho um carro aqui, tal. Estrutura dele. Aqui, acho que tá mais ou menos parecido. Teto. E beleza. Bem, aqui eu vou ter aqui eu vou ter minha pista. Aqui também. E ok. Desse ponto vermelho até lá embaixo, eu vou ter uma altura H. Certo? Eu vou ter uma altura H. Essa minha roda aqui é a roda externa ao movimento. E essa daqui, evidentemente, é a roda interna. Ok.
Agora, tá acontecendo algo, certo? Primeiro, todo carro ele tem uma carga sobre as rodas, vamos chamá-la de Z, certo? Todo carro tem uma carga sobre as rodas. Só que esse carro está fazendo uma curva à esquerda, certo? Então, se ele está fazendo uma curva à esquerda, eu vou ter aqui uma aceleração, vou chamar aqui de G, um momento, e eu vou ter uma força aqui pro lado direito, curiosamente, que é M vezes A, que é a aceleração. E isso é o quê? Que força é essa? Certo? Essa é a força centrífuga. Certo? Que é aquilo que faz a carroceria inclinar. Opa, a carroceria inclinou. Então isso significa que aqui eu não vou ter Z, eu vou ter Z mais delta Z. E aqui desse lado eu vou ter Z menos delta Z. Então é evidente que a força na roda externa vai ser maior. A carga na roda externa vai ser maior. Certo? Ok? Ok? Entendido? Força na roda externa vai ser maior. Se... Só paste a minha roda aqui. Agora vamos ver por cima. Paste minha roda aqui. Certo? Boto aqui. Ok. Aff, Maria. Aqui, mais ou menos. Pronto. Certo. Aí aqui eu vou ter o diferencial. Pá. Pá, pá, pá. Beleza. Aí aqui eu vou ter uma força F2, né? F1, certo? Ainda não fiz distinção dos valores nessa força, mas eu tenho distinção dos valores de carga, certo? Em F2, na roda 2, eu vou ter que a carga é Z menos delta Z. Evidentemente, na roda 1, a carga vai ser... Eita, meu irmão. A carga vai ser Z mais delta Z. Certo. Certo. Isso aqui é o carro, visto de cima, de novo. Certo? Nosso carro visto de cima. Ok, mas o que isso quer dizer? Vocês lembram? Força de atrito. Força de atrito. Gripe. O meu F1 e o meu F2. F1 tem que ser menor ou igual ao coeficiente de atrito máximo vezes a força vertical. Quem é a força vertical em F1? Z mais delta Z. Quem é a força vertical em F2? Mi máximo vezes Z menos delta Z. Então o que a gente tem aqui? Temos duas
dois requisitos para esse movimento, certo? Uma curva dessa para a esquerda, certo? A presença de um atrito de Coulomb, em que eu tenho F2 maior do que F1, certo? Eu vou ter sempre F2 maior do que F1. Então, no fundo, e veja, era para ser igual, mas devido ao atrito, eu tenho que F2 é maior do que F1, certo? Eu desenho invertido aqui. Ah, não, tá correto, desenho do lado correto. Então, veja, quando eu coloco as diferenças de carga, eu vou ter que F2 já era maior do que F1, então vai ser ainda maior, certo? É o que é que acontece? Esses pneus, eles nunca vão desempenhar o seu potencial máximo. Por quê? Porque F1 vai estar sempre abaixo de F2. E isso, no sistema vigente que o carro está funcionando, devido a esse problema de atrito de Coulomb, né? O sistema ele já está restrito a essa condição de atrito. Então, eu posso dizer que a minha força máxima, certo? A soma delas, F1 mais F2, vai ser o quê? Mi máximo vezes 1 mais eta 0 vezes Z menos delta Z. Da onde foi que eu tirei isso? O meu F2, ele é, e eu escrevi isso no começo, eta 0 vezes F1. Ah, mas você não escreveu isso. Você escreveu para momento. Mesma merda. O raio das rodas são iguais, né? Então, o giro em ômega 2 é maior. Certo? Por quê? Porque a roda externa... Aí o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer aqui? Certo? Força aqui. O que é que vai acontecer? Aqui. Eu vou ter que o meu ômega 2 vai aumentar. E vai tender a ser maior do que ômega 1. Lembrando a curva para a esquerda. Certo? O que é que acontece? O fluxo de potência se inverte. Vai de P2 para P1. Certo? Aí o que acontece? A roda externa, a roda 1, ela vai ser a roda que vai guiar o movimento, que vai conduzir o movimento. A roda... O que é que acontece? A roda 2 é a roda que vai guiar o movimento. Vai conduzir o movimento. Espera. Roda 2.
Não. Espera. O meu fluxo de potência, com o aumento da rotação em 2, né, devido à menor condição de carga, eu vou ter uma transmissão de potência para P1. Então a roda externa, que é 1, certo? Vai o quê? Conduzir o movimento. Certo? Aí o que é que acontece? F1 vai se tornar maior do que F2. Ok? Aí eu posso escrever que F2 é igual Mi máximo vezes Z menos delta Z. F1 é igual a Mi máximo vezes 1 sobre eta zero, usando a definição antes, Z menos delta Z, certo? Então, logo, o F máximo vai ser Mi máximo, coeficiente de atrito máximo, vezes 1 mais 1 sobre a eficiência do diferencial, Z menos delta Z. Fecha parênteses. Certo? Beleza. Ok? Vamos tentar ver isso no gráfico. Vamos voltar para o gráfico. Só que agora eu vou pegar o gráfico. Copy. Eu vou pegar o gráfico e jogar. Aqui. Perfeito. Só que a gente vai fazer umas modificações. Certo? Eu vou apagar isso tudo que a gente já viu no outro. Então posso apagar. Ok, aqui também. Aqui também. Aqui também. Beleza. Aqui apaga também. Aqui apaga, aqui apaga, aqui apaga. Certo. Positivo. Vamos manter esse aqui. Esse aqui é o que eu quero. Opa, aqui não. Esses daqui eu posso tirar. Parte final da aula. Ok. Perfeito, pronto. Ok. Ok. Curva para a esquerda. Para a esquerda. Certo? M1 máximo. Certo? Vamos vir até aqui. Eu tenho 3 pontos. Certo? Ok.
Aí bem aqui eu vou ter M2. Certo? O torque M1 máximo, ele é um torque que não pode ser superado. Certo? Então, se eu não posso ir além do M1 máximo, a única direção em que esse sistema pode variar é para cima. É na direção de M2. Existem 3 pontos aqui. Certo? 4 no caso. Não. 5. Eu tenho o ponto... Não, esse aqui não vai ficar aqui não. Eu tenho bem aqui o ponto A. Eu tenho... Onde é que está o ponto B? Eu acho que... Eu tenho o ponto B. Aqui, ponto... Aqui eu tenho o ponto C. D. Ponto E. E o ponto F. Certo? Se eu não consigo ir além de M1 máximo, eu só consigo ir para cima. Certo? O ponto D é o ponto em que o torque total produzido pelas duas rodas é máximo. Por quê? Porque vai ser M1 igual a M2. Então, ponto D, eu tenho M1 igual a M2, que é M1 máximo. Logo, vai ser o torque máximo obtido pelo sistema. Então, eu posso usar mais torque da roda externa, certo? Porque eu tenho uma carga maior. Eu tenho Z mais delta Z na roda externa, certo? Ok. Certo. E o que isso significa, basicamente? Isso significa que o atrito de Coulomb, certo? No diferencial aberto, ele também te dá uma pequena vantagem no funcionamento do sistema. É como se fosse um mal necessário, certo? Além disso, enquanto o carro o sistema tentando atingir o torque máximo na roda externa, certo? O ponto E é atingido, certo? Considerando que M2 aqui no gráfico é a roda externa. Eu acho que eu inverti em algum ponto. M2 é a roda externa no gráfico aqui, certo? Considerando que o torque máximo o sistema está buscando o torque máximo porque eu não consigo mais ir além de M1 máximo na roda externa, então ele atinge o ponto E. Eu tenho o ponto E. Se eu traçar uma linha no ponto E, essa linha vai vir mais ou menos aqui, certo? Vai estar mais ou menos bem aqui. Que aqui seria o M total no ponto I, certo? Esse é o ponto máximo de tração, certo? Esse é um limiar tão alto que aqui é o limiar em que o pneu começa a girar em falso, certo? É aqui. Por quê? Porque veja,
o torque M1 já é máximo, não consegue ir além disso. Mas o sistema está buscando o torque máximo. O carro está sendo exigido, certo? Então, o que é que vai acontecer? Vai se atingir um torque M2 linha, que é muito maior que M2 na roda externa, certo? Aí o que é que acontece? Essa roda vai girar em falso. Por quê? Porque o total do sistema, certo? O M total E, eu tenho um M total D, eu tenho o M total D, espera, né? M total D, eu tenho o M total C, eu tenho o M total B, certo? Ok? Por quê? Porque vai superar a capacidade de atrito das rodas e elas vão patinar, certo? Vai girar em falso. Abaixo de M total E, o sistema opera como se fosse um diferencial bloqueado, né? E essa é a parte interessante desse gráfico, né? Essa é a parte interessante desse sistema, certo? Por quê? Porque era como se eu tivesse uma soma que até então seria igual, porém, a partir do momento em que eu tenho um sistema travado em um determinado torque, ele vai buscar aumentar o torque na outra roda. Quando ele busca aumentar o torque na outra roda, ele pode atingir uma condição muito maior do que o esperado, do que o próprio torque máximo na roda do outro lado. Quando isso acontece, o torque total vai ser alto o suficiente para fazer as rodas patinarem, né? Ele vem mais ou menos bem aqui, certo? E assim eu tenho a importância do funcionamento do diferencial. Acho que é isso por hoje. É isso aí, certo? Essa é uma situação em que eu tenho aceleração, certo? E eu posso estar, nesse caso aqui, dobrando para o lado esquerdo. Nesse caso eu estou dobrando para o lado esquerdo. É isso. Eu acho que esse gráfico é um dos mais interessantes de dinâmica veicular. E isso mostra como o diferencial ele tem uma importância na dinâmica do carro, né? Então é isso. Próxima aula a gente vai abordar os tipos de diferencial, certo? Aberto, viscoso, LSD, ativo. Vai ser mais um comentário acerca desses diferenciais. Não, tem bastante equação também. Mas em termos, só nos diferenciais mais corriqueiros, né? O resto é mais um comentário mesmo. É isso. Pessoal, se vocês gostaram, deem um like. Qualquer dúvida, fico à disposição. E é isso. Até o próximo vídeo.